Qual o limite para o clube do Remo? Hã? Onde vai chegar o Remo nesse Campeonato Brasileiro da Série B? O empate diante do Criciúma é um resultado que tem que ser comemorado e analisado. Afinal, o Criciúma é um dos favoritos ao acesso. Jogar com o Criciúma em Santa Catarina não é fácil. E o Remo brigou até o final e buscou esse empate. O que eu falava aqui durante a semana, que o Remo era um time que não desistia, era um time que em casa tem o apoio do torcedor e que fora de casa era um time muito brigador. Isso se repetiu em Criciúma, a equipe volta com um ponto conquistado, com a invencibilidade assegurada e com o aproveitamento de pontos, tal como a equipe do Novo Horizontino, como a equipe do Atlético Paranaense. Ou seja, é uma excelente largada do Remo nesse Campeonato Brasileiro. E a torcida do Remo cantou no final da partida. O torcedor do Criciúma saiu chateado e o torcedor do Remo saiu exaltando a equipe. Eu vou até colocar aqui, né? Foi publicado aí no Instagram da Série B, ó. Vamos colocar aqui, ó. Não dá, não dá para desconsiderar essa força. Não dá para desconsiderar esse início de campeonato que faz o Remo, né? É o que a gente vai abordar nesse vídeo especial aqui do futebol sul-americano, então fica comigo. Peço para você, torcedor do Criciúma, torcedor do Remo, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e conte aqui nos comentários de onde você me acompanha. O Campeonato Brasileiro da Série B está emocionante, né? Assim como da Série A, né? Há um equilíbrio, né? E na Série B temos o Vila Nova como líder provisório, venceu a Chapecoense por 1-0 nesta sexta-feira. O Criciúma abre o placar contra a equipe do Remo, né? E no final da partida sofre um empate, né? Um empate importante para o clube do Remo. E o Criciúma não há de se lamentar porque enfrentou uma equipe muito bem estruturada. O Tigre catarinense abriu o placar no início do segundo tempo com o Morelli e o Leão deixou tudo igual com o Reinaldo 1-1, o placar final deste jogo. Pedro Rocha passou em branco, mas o importante foi esse empate fora de casa. Técnico Zé Ricardo do Criciúma, técnico Daniel Paulista do Remo, né? E repito aqui o que eu disse na abertura desse vídeo. O Remo é um time que não se entrega, é um time valente, é um time que, na acepção da palavra, é um grupo, né? Você não vê grandes estrelas nesse time, mas é um time experiente, raçudo, que sabe se impor dentro de casa e sabe ser competitivo fora de casa. Eu sei que é um início ainda de campeonato brasileiro. A campanha do Remo é idêntica à do Novo Horizontino, né? 60% de aproveitamento, assim como o Atlético Paranaense, 60% de aproveitamento. No entanto, está invicto, assim como o Remo, como o Novo Horizontino, né? São 2 vitórias e 3 empates. O Atlético Paranaense tem 3 vitórias e 2 derrotas. No critério de desempate, o Furacão fica à frente por conta das vitórias. Mas neste momento é importante você não desgarrar do G4, né? E numa hipótese mais negativa aqui na rodada, o Remo vai ficar, quem sabe, a 2, 3 pontos do G4. Nessa rodada, segue invicto e segue com moral. No próximo compromisso, né, o Remo vai receber o Amazonas sábado no Mangueirão. E esse é um jogo para estádio cheio. É um jogo para lotar o estádio.
Nós vamos fazer o seguinte, vamos ouvir a análise do Daniel Paulista aqui, colocar aqui um trechinho para a gente ver a repercussão. Técnico da equipe do Remo após esse empate, Daniel, diante da equipe do Criciúma, aqui no estádio Heriberto Wilson. O jogo perdido até finalzinho, até os 47 minutos, quando consegue o empate. A sua leitura do jogo, aquilo que foi a partida e esse empate que mantém o Remo invicto na competição. Bom, boa noite. Vejo que foi um jogo difícil, como nós esperávamos, pela qualidade do adversário, mas eu vi o Remo jogando bem à noite, sabe? Sendo corajoso, incomodando a equipe do Criciúma, conseguindo criar boas situações de jogo. Acho que no primeiro tempo o jogo alternou possibilidades de gol para ambos os lados. Talvez o Remo com um pouquinho mais de contundência, né, porque teve uma bola na trave, né, teve uns chutes perigosos, mas o Criciúma também chegou em alguns cruzamentos ali no primeiro tempo que também levaram perigo. Acho que as duas equipes procuraram o gol. E o segundo tempo, o gol logo no início, lógico que favoreceu a equipe do Criciúma, mas o Remo se portou sempre bem dentro do jogo, né, foi para cima, tentou buscar o empate. Acho que o momento muito decisivo foi quando nós fizemos as alterações para ir para o abafa, na metade do segundo tempo, onde nós colocamos 2 atacantes de frente, colocamos 2 homens na beirada e fomos para o mano a mano para ir para a pressão, mas na busca pelo empate. Ainda tivemos a infelicidade que no momento que a gente fez as trocas, o jogador acabou se contundindo, a questão da lesão no ombro, e nós não tínhamos mais outra substituição para fazer, mas a equipe foi muito guerreira, né? Foi muito guerreira porque marcou muito bem, parecia que nós tínhamos um homem a mais em determinado momento dentro do segundo tempo. Tanto era a pressão, haja vista que nós fizemos um gol que foi invalidado, tivemos algumas oportunidades para empatar o jogo. Claro que o Criciúma teve alguns contra-ataques pela nossa exposição, que poderia também ter definido, mas é futebol. E aí, praticamente no último lance, uma bola parada, conseguimos um empate, que é um empate com gosto de vitória para nós, que levamos um ponto, que é um ponto importante aí na competição. É aquilo que eu falo, né? Por infelicidade, um jogador a menos, por infelicidade, né, o Remo teve que se superar mais uma vez. E veja só, senhores, né? Jogando na casa do adversário, perdendo o jogo. E como disse o Daniel Paulista, numa infelicidade de uma lesão e as alterações todas feitas, o que esse grupo deu como resposta? Um jogou pelo outro. E quando isso acontece, você entende que o grupo ele está muito compacto, muito imbuído dentro de um único objetivo. Torcedor do Remo, está empolgado? É um empate com sabor de vitória? Coloca aqui no comentário o emoji do leão. Tá certo? Você é torcedor do Tigre? Põe o emoji do Tigre. Like no vídeo, se inscreva no canal e até uma próxima.